Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, está chegando agora. Eu sou Patrícia Pimentel, a Trica, e tenho o maior prazer de ensinar vocês a costura criativa. E hoje eu vou ensinar um passo a passo muito facilzinho. E nesse passo a passo você vai fazer duas versões com o mesmo molde. Eu vou apresentar para vocês agora a clutch. Com esse molde você pode fazer um outro modelinho, é o que a gente vai fazer hoje. Essa clutch eu fiz toda ela numa tela C, usei jeans com sintético com jeans, toda ela numa tela C. Ela tem um acabamento muito legal aqui, é o que eu falo no vídeo pra vocês. Eu ensino a fazer esse acabamento e hoje a gente vai aprender a fazer esta bolsa. É o mesmo molde, ó, essa e essa são o mesmo molde, só que em peças diferentes. Essa aqui já transformei ela em uma bolsa, muito fácil, muito prático, bem rapidinho de fazer, como a gente gosta aqui no canal. Pensou? Tá pronto. Ó, gostou? Quer aprender? Tá curiosa? Então vem pra máquina comigo. Pronto, chegamos aqui na máquina. Agora eu vou apresentar a vocês os materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa bolsinha básica, tá? Ó, um pedaço de zíper, aqui tá grande, vou botar aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui o zíper, vou medir aqui, vou deixar sobrando 2 dedos de um lado, 2 dedos do outro. Aí sim eu vou cortar o meu zíper. Aí agora eu posso passar para vocês o tamanho exato do meu zíper. Então eu vou cortar um pedaço de zíper, aproximadamente 33 centímetros, um pedaço de zíper, um cursor. Uma alcinha aqui, eu já adiantei um passo, eu já costurei ela de um ladinho e agora eu vou costurar junto com vocês o outro lado. Essa minha alcinha, eu quero ela fininha, porque é uma bolsa básica, pequenininha, não vai carregar muita coisa, é basicamente um celular, chave e uma carteira que eu vou colocar dentro dessa bolsa. Então eu quero uma alcinha fininha, então eu cortei 1,40 m. Não vou usar todo 1,40 m, mas eu cortei a largura do meu sintético. Cortei 1,40 m por 3. Dobrei, vamos supor que aqui seja por 3. Eu dobrei um ladinho e dobrei o outro e passei uma costurinha em cima, tá? Então aqui, ó. Tá vendo? Eu somente dobrei uma pontinha e passei a outra pontinha por cima, ó. Tá vendo? Dobrei. Então aqui nesse ladinho ela ficou corte a fio, tá? Então 1,40 m de alça por 3. No meu caso aqui eu estou usando sintético, então cortei 2 vezes no meu sintético de 17 por 25. 17 por 25, 2 vezes. A mesma medida no forro, 17 por 25. Aqui eu tô usando um forro de camurça, tá? Uma camurça de 17 por 25, 2 vezes. E aqui vai ser o meu estruturador. Como eu falei, é uma bolsinha básica, não vou carregar muito peso, então eu posso usar esse nylon dublado como estruturador. Ó, ele de um lado é uma malha, uma borrachinha, tá vendo? Ele é bem fininho, tá? Ele é bem fininho, não sei o milímetro dele, mas ele é bem fininho. E ele me dá uma sustentabilidade pra minha bolsa, pro que eu quero, tá? 2 vezes. Aqui não precisa ter medida, porque aqui tem que ser um pouquinho maior, ó. A gente sempre corta o estruturador um pouco maior, para você ter flexibilidade na hora de você costurar, tá? Então, 2 vezes no estruturador, 2 vezes no meu material principal, 2 vezes no meu forro, uma alça, um zíper e um cursor, 2 meia argolas, 2 meia argola. Aqui no meu caso, essa minha meia argola é de 1,5 mm, ó, ela é de 1,5, então vai passar a minha alcinha aqui tranquilamente, ó. Por isso que eu fiz minha alcinha fininha, ó, porque ela vai passar na minha meia argola.
Aí vocês fiquem atentos de vocês. Aqui no meu caso, eu quero a minha alça fininha porque eu quero para passar uma meia argola de 1,5. Se por acaso você for fazer uma alça, uma bolsa maior, uma alça maior, você fique atento à sua ferragem, tá? Então, no caso, a minha ferragem aqui é de 1,5, eu cortei minha alça com 1,5, tá? Então, duas ferragens, duas meia argola, tá? Duas meia argola de 1,5. Vou usar também para essa minha alça dois rebites de 3, ó, rebite de 3, dois rebites de 3, tá? Minha etiquetinha, ó, minha etiquetinha. E para colocar essa etiquetinha na minha peça, eu vou usar um rebitezinho de meio, ó, de meio, que cabe certinho aqui no meu furinho da minha etiqueta. Só isso, tá? Eu vou usar somente isso. Então aqui todos os materiais que a gente vai utilizar para fazer essa nossa bolsa. Ah, e aqui tem uma tirinha também que eu vou usar para poder passar a meia argolinha aqui, ó. Então, eu preciso de 2 pedacinhos de 6 por 1,5, tá? Essa daqui vou cortar ela com 6 por 1,5 e vou fazer a minha costurinha de um lado e do outro assim. Quando eu estiver costurando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar. Visto o material, vamos à mão à obra. Então, você vai passar uma costura de um lado e uma costurinha do outro lado, tá? Isso se você fizer a alça no sintético, no material que você tiver, ou no sintético, ou no jeans, ou na sarja, ou no tricoline, no que você for usar da sua peça principal. No meu caso aqui, eu estou usando para minha peça principal o sintético doll. Então, eu cortei na largura do meu sintético, no caso de 1,40, cortei 1,40 por 3, tá? Então, se você for usar uma alça pronta, não precisa fazer essa costurinha. Então, vamos aqui para a máquina para fazer a costurinha do outro lado. Muito importante, gente, antes de eu começar a costurar, sempre troque a sua agulha. Pra quê? Para o seu ponto ficar mais bonito, para o seu ponto não pular. Porque a sua agulha, sim, fique sabendo, a agulha tem prazo, sim. No mínimo, ela dura mais ou menos 8, 9 horas de uso diário. Então, se você usa muito a sua máquina, troque sim a sua agulha. Ai, mas é caro, mas você vai valer a pena porque o seu ponto vai ficar um ponto mais bonito, não vai pular. Então, se você usar cola, no caso aqui eu usei cola. Então, se eu venho aqui e usei cola, passei aqui e aí vem fazer um outro trabalho, isso aqui, não limpo essa agulha, não troco essa minha agulha, meu trabalho vai ficar feio, uma hora o ponto vai ficar desregulado, o ponto vai ficar pulando. Aí você fala, nossa, minha máquina tá pulando o ponto. Não, pode ser a sua agulha, pode ser o seu calcador. Então, às vezes, não é nem regulagem da máquina, às vezes é o seu calcador que já tá gasto, já tá velhinho. Aí você fala, ah, esse calcador tá velhinho. Troque o seu calcador, troque sempre a sua agulha quando você for fazer um trabalho novo. Fez um trabalho novo, troque a sua agulha. Deu 8 horas de uso, troque a sua agulha. Então, a minha agulha eu já troquei, já passei a minha linha. Meu calcador é um calcador novo. Então, vamos agora ao nosso trabalho. Estou usando um ponto 4,5 para fazer esse trabalho aqui. Vamos lá. Vou dar retrocesso no iniciozinho e venho costurando. Pronto. Já costurei a minha alcinha, tá? Ó, sempre dê retrocesso no início e no final da sua peça, tá? Então, alça pronta.
Já tá aqui prontinho. Vou deixar de lado. Vou pegar agora o meu principal e o meu forro. Vou fazer aqui junto, tudo junto com vocês. Hoje eu não trouxe nada adiantado. Vou fazer aqui o passo a passo juntinho com vocês, para vocês verem que não tem mistério, é uma bolsa muito fácil de fazer. Eu vou colocar fundo com fundo, aqui, o meu material, para essa parte ficar como para fora. Gente, isso aqui chama-se nylon dublado. Quem quiser usar isso aqui como forro também pode. Eu vou usar como estruturador e um forro. Se você quiser usar somente o seu material, no caso do sintético, tá? O seu material sintético e o nylon dublado, pode usar, que fica tranquilo, dá firmeza, fica muito bonitinho. Se você estiver fazendo com tricoline, sarja ou outro material que você queira, você tem que estruturar ou manta R2, ou fazer uma dublagem nele, entendeu? Então, o material que você tiver no seu ateliê, você vai utilizar. Eu aqui estou usando nylon dublado com sintético. Vou voltar meu ponto para o 3,5. Eu gosto de costurar no 3,5. E vou fazer simplesmente uma costurinha aqui em toda a volta. Vou costurar aqui em toda a volta, nesse e nesse. Vou costurar nas duas partes, ele em toda a volta. Feito isso, já mostro pra vocês. Retrocesso no início e no final de tudo. Já costurei as duas partes, ó. Já botei. Agora eu venho aqui e vou refilar tudo isso aqui. Vou tirar tudo isso aqui. Com as duas peças cortadas, agora eu vou achar o meio. Por que que eu vou achar o meio aqui? Porque eu quero colocar a minha etiqueta. Vou botar a minha etiquetinha aqui. Vou pegar um pedacinho de fita dupla face. Aqui, ó. Deixar o meio bem bonitinho aqui. Eu quero botar ela aqui embaixo. Quero botar ela aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pedacinho de dupla face. Que assim me auxilia na hora de eu costurar aqui, auxilia a minha costura. Vou colocar minha etiquetinha agora. O que eu fiz? Peguei minha régua e vou marcar 5 centímetros para cima e vou colocar minha etiquetinha. Vou colocar 5 centímetros de cima para baixo e 2, 3 centímetros. Ficou muito alto. Aí você vê seu gosto da sua etiqueta. Eu acho que a minha aqui vai ficar muito alta. Ó. Eu acho que ficou bom. Ainda vai vir uma caixinha de leite aqui, ela vai fazer assim, bom. Então, vou deixar aqui a 5 centímetros da minha peça. 5 centímetros. Vou centralizar bem ela, ver se não tá torta, né? Porque, ó, de fora, da lateral para dentro, 3 e de baixo para cima, 5, tá? Então, isso ao meu gosto. Venho aqui, vou pegar agora aqueles rebites que eu falei pra você, pra vocês que eu iria colocar. Tá? Venho aqui. Vou pegar meu agulhão e vou fazer um furinho aqui, ó, bem exatamente nesse, ó, tem 2 buraquinhos aqui, tá vendo? Um buraquinho aqui e um buraquinho aqui. Exatamente nesse buraquinho eu vou fazer meu furo, o meu agulhão. Venho com a parte, essa partezinha aqui, ó, de baixo, que é um pininho. Deixa eu botar no
coisa mais escura para vocês poderem ver. Ó. Vou botar esse que é um pininho, tá? Esse pininho aqui por baixo, no furinho que eu fiz, saindo aqui. Coloquei um, vou colocar o outro. E agora eu vou colocar a parte de cima dele, ó. Tem até ainda. Ó, a parte de cima dele. Eu vou botar. Que chama a cabecinha dele. Botei. E botei. Venho. No meu caso, eu tenho balancinho. Quem não tem balancinho, se tiver aquele martelinho, vem com o martelinho. E o meu balancinho já está regulado, já está com rebite para esse tipo de material. Eu já regulei, eu só venho aqui e aperto. Feito isso, colocou a sua etiqueta? Agora, amor, vamos ao trabalho. Pego meu zíper, tá? Aquele meus 33 centímetros de zíper, tá? Com a cremalheira para baixo, que é essa parte onde passa o carrinho, onde passa o cursor, virada para baixo. Então ele vai ficar avesso para cima, tá? Aqui, ó, avesso para cima, olhando para o material. Então vai ficar frente do zíper com a frente do material, um olhando para o outro. Vou colocar. Deixo sobrar 2 dedos de cada lado. Por quê? Lá no final a gente vai fazer um acabamento bem bonito. Então vai ficar um acabamento bem legal você fazendo essa parte. Eu gosto de clipar para o zíper ficar bem esticadinho. Quem não gosta, quem não sabe, quem sabe já fazer direto, manda ver, faz direto. Mas eu gosto de clipar tudo para o zíper ficar bem bonitinho, ó. Os 2 dedinhos sobrando aqui. Entro na minha máquina e passo uma costurinha bem na beiradinha dele. Vou fazer isso nessa peça e nessa peça. Já volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Já passei meu zíper. Já costurei o zíper na beiradinha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o meu forro. Gente, nunca esqueça de dar retrocesso no seu trabalho, no início e no final do trabalho, para isso aqui não soltar. Uma dica, eu falei da agulha, mas esqueci de falar da bobina. Sempre tenha a sua bobina cheia. Por quê? Porque quando você for fazer um trabalho, no caso da minha alça, eu passei a costurinha aqui na minha alça todinha, não passei? Vamos supor que minha bobina não estivesse cheia. Chegasse no meio do trabalho, a linha acabasse. Puxa vida, e agora? Ia ter que desmanchar? Não, ia ter que fazer uma emenda. Então ia ficar com uma emenda na minha alça. Então, sempre 2 coisas para vocês, dicas, anotem no caderninho de vocês. Nunca esquecer de encher a sua bobina, para ver se a bobina tá cheia com a linha certinho. Trocar a sua agulha e olhar o seu calcador aqui se tá tudo certinho. Feito isso, vamos costurar. Agora eu pego o meu forro e vou deitar em cima do meu material, tá? Vou deitar frente do material para cima, com a frente do meu forro para baixo. Então vai ficar frente com frente, fundo e fundo. A parte de trás do material, do meu forro, vai ficar para cima. Então é frente com frente. Vou fazer igual as telinhas de tela junqueira. Frente com frente, jamais esquecerei. Telinha junqueira que fala muito isso. Então aqui, frente com frente. Vou clipar tudo. Agora, o que eu faço? Tá assim, eu vou virar o meu trabalho e vou costurar pelo lado do avesso aqui do meu material, do meu trabalho principal. Pra quê? Porque assim eu posso ver aqui a cremalheira do meu zíper, tá vendo aqui? Se vocês repararem aqui, vou botar bem pertinho pra vocês verem aqui, ó.
Se vocês repararem bem aqui, ó, vendo? Ele tem uma parte mais escurinha e tem uma linhazinha aqui, como se fosse uma linhazinha aqui. Você vai ter que respeitar essa linha, não colar muito o seu zíper aqui, passar a sua costura aqui. E quando você botar o seu carrinho, pode agarrar. Então sempre respeite o limite do zíper, tá? Então aqui no meu caso, ó, eu tenho uma aqui, ó, bem na beiradinha aqui, ó. Então eu venho bem próximo ao zíper, mas não colado ao zíper, tá bom? Eu vou passar a costura, vou botar o meu calcador de zíper, no meu caso aqui, ele é de metal, ó, é esse pezinho de calcador aqui, ele é pro lado esquerdo, ó, o furinho dele é pro lado esquerdo, tá? Eu vou trocar aqui para passar bem próximo do meu zíper, como eu quero. Por isso, eu vou costurar com o material virado para cima. Pronto, já costurei, ó, costuradinho. Agora o que eu faço? Tava assim, né? Tá assim. Eu viro e empurro para trás, para ele ficar bem assentadinho. E agora eu vou passar uma costura de pesponto aqui num ponto 4,5, para isso aqui ficar bem certinho, bem bonitinho aqui. Tá? Troco de novo meu calcador. Se você quiser fazer com esse calcador, pode até fazer, mas como aqui é sintético, isso aqui é metal, ele vai dar uma agarrada. O que você pode fazer? Passa um pouquinho de creme aqui em toda a volta, ou um pouquinho do próprio óleo da máquina, para esse pezinho deslizar. Mas eu gosto desse pezinho aqui, eu gosto desse tamanho aqui, então vou passar esse aqui. Esse é de Teflon, não preciso desse recurso. Eu jogo bem o material para trás, ó, jogo bem aqui, venho aqui na máquina, boto ele na beiradinha aqui, próximo ao zíper, vou aumentar meu ponto para 4,5, retrocesso no início e no final. Tá vendo? Como ficou? Ficou bonito. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou colocar frente com frente, vou colocar o forro e vou costurar, desvirar e rebater. Já volto a mostrar pra vocês a mesma coisa. Tudo que você fez aqui, você vai fazer agora aqui. Já mostro pra vocês. Ó, prontinho. Feito a minha costurinha, meu forrinho já está pronto. Agora eu vou passar só o cursor. Vou pegar o meu cursor. Já estamos quase acabando a nossa peça. Quase. Vou agora pegar, além do meu cursor, vou passar o cursor, vou pegar um pedacinho do meu sintético, vou pegar as minhas meias argolas e vou cortar aqui 2 pedacinhos aqui para fazer o suporte da minha alça. Eu vou pegar 4 pedacinhos, eu vou costurar um junto com o outro, para ele poder ficar duplo e eu não precisar ficar com ele muito pequenininho, tá? Então eu vou aqui, decidido. Eu vou cortar mais 2 pedaços iguais a esse. Cortei 4 pedacinhos. Vou emendar um no outro. Aqui, vou passar na costurinha. Uma costurinha de um lado, uma costurinha de outro. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Vou passar uma costurinha de um lado e de outro, para poder ficar duplo. Por quê? Para não precisar agregar camada. Como isso aqui é uma coisa muito pequenininha, se eu vier com ele dobrar ao meio, dobrar de novo e passar aqui vai ficar muita camada. Então eu fazendo ele duplo, vocês vão ver que ele vai ficar mais fácil, ó.
e quando você for costurar, passar a costura aqui, não vai agregar muita camada. Então você pode fazer assim, passa a cola ou passa a costura, pega pedacinhos, junta um pedacinho no outro, passa na costurinha ou uma colinha e passa na sua meia argola e põe no seu material, para não agregar camada aqui, tá bom? Então, aqui ó, recapitulando, eu cortei, eu estou fazendo isso porque a minha meia argola é de 1,5. Então eu não quero agregar camadas demais na minha peça. Por quê? Por ela ser uma peça pequena, não vejo necessidade dela ser muito grossa, ser muito grosseira, ter nada disso. Então, como isso aqui é bem pequeno, é uma bolsinha para você bater e no dia a dia, ela não vai carregar muito peso. Então não tem necessidade desse suporte aqui ser muito grosso. Então eu cortei 4 pedacinhos de 6 por 1,5 e costurei. Eu não colei, eu costurei um do ladinho, um juntinho com o outro. Passei uma costura, aí eu venho aqui, passo a minha meia argola e vou colocar aqui na minha peça. Vou colocar exatamente um de cada lado, um aqui e o outro aqui, tá? Então, não vejo necessidade disso aqui, dessa pecinha, desse tamanho, desse puxadorzinho aqui ser muito grosso, tá? Então, pode fazer ele com 1,5. Isso também, gente, depende da sua largura, da sua meia argola, da sua ferragem. A minha ferragem é de 1,5, então eu estou fazendo ele pequenininho, sem muita camada. Tá? Feito isso, vou colocar aqui minha meia argola e vou deixar ela aqui. Ó. Separar aqui. Vou colocar o meu cursor. Vou colocar o cursor. Primeira coisa que eu faço no meu cursor, meu zíper. Vou dar uma selada aqui no meu zíper para ele não desfiar. Venho e vou colocar o meu cursor. Viu? Agora sim, vamos colocar a nossa meia argolinha. Vou colocar aqui assim, vou medir um dedo e vou colocar minha meia argola. Vou medir um dedo e colocar minha outra argola aqui. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Já volto a mostrar pra vocês. Já botamos a nossa meia argola, tá? O que a gente vai fazer? Fechar. Já vamos fechar nossa peça. Certifique-se aqui, ó, que ela fique bem retinha, aqui, ó, pra você encaixar aqui, ó. Aqui encaixa bem direitinho, você encaixa aqui bem bonitinho, pra ela não ficar torta, pra ela não ficar feio. Eu gosto de bem centralizadinho, ó, margem com margem, venho aqui, boto um clipe e vamos passar uma costura aqui, venho com uma costura aqui, aqui, aqui. Não vou chegar agora, vocês vão prestar atenção. Eu venho com a costura bem rente ao zíper. Eu não vou passar por cima do zíper, tá? Eu não vou fechar essa peça por cima do zíper. Eu vou chegar bem próximo do zíper aqui. Vou parar a costura aqui, ó, bem pertinho. E vou começar ela bem pertinho também aqui no forro, tá? Aqui, ó, vou começar ela bem pertinho. E vou fechar os 4 lados. No forro eu vou fechar aqui. Vou fechar um pedaço. O forro eu vou fechar. Deixar esse pedaço aberto. Fecho aqui e venho bem próximo da cremaleira do zíper. Bem próximo mesmo, bem pertinho aqui. Eu vou terminar aqui, ó. Não vou passar a costura em cima do meu zíper, tá?
Não vou. Vou começar pelo fundo. Primeiro eu fecho o fundo, retrocesso no início e no final, fecho o fundo, fecho uma lateral, fecho outra lateral, depois vou pro forro, fazendo a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa no forro. Vou fechar primeiro uma lateral e vou chegar até aqui no zíper, tá? Bem rente mesmo ao zíper. Não vou passar por cima dele. Já feito isso, agora eu vou fazer aqui a minha caixinha de leite. Vou pegar da costurinha para dentro e vou marcar uma caixinha de leite de 2 por 2. Então eu vou fazer aqui da costura para dentro, costura em rente à costura. Vou fazer uma caixinha de leite de 2 por 2. Isso porque eu quero fazer a caixinha de leite de 2 por 2. Se você quiser fazer a caixinha de leite maior ou não quiser fazer a sua caixinha de leite, não tem problema. Eu estou usando uma réguinha de cantinho. Então, você não quiser. Isso é uma sugestão de peça para você, é uma sugestão de tamanho. O tamanho que eu tô fazendo aqui, se você gostar do tamanho que eu estou fazendo, você faça do mesmo tamanho que eu. Se você quiser um pouco maior, um pouco menor. Então, aqui é uma sugestão de peça para você ter ideias para você costurar. Então, eu tô aqui. Da minha costura, vou fazer uma caixinha de 2 por 2 nos 4 cantinhos, no forro e no principal. E na hora que você for cortar a sua caixinha de leite, procure não extravasar demais aqui, tá? Não passar pra cá e nem passar pra cá, pra ela poder ficar bem certinha na hora que você for costurar. Bem certinho, viu? Aqui, como você cortou, você cortou o seu material, você cortou a sua linha. Você volte aqui e faça um retrocesso aqui, tá? Passe uma costura de novo aqui nesses 2 pedacinhos. Porque quando você abrir isso aqui, vai abrir tudo. Faça isso nas 4 pontinhas, tá? Vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês. Pronto, já costurei, já cortei minhas caixinhas de leite, já passei o retrocesso nas pontinhas que quando eu cortei soltou nas 4 pontas. E agora eu vou abrir minha caixinha de leite, tá? Ó, vou abrir aqui. Ó. Abro minha caixinha de leite, boto um para cada lado, abro bem direitinho, boto um para cada lado, ó. Essa costura de um para um lado, essa costura para o outro. Vou botar aqui um clips, fica mais fácil. Vou fazer isso nas 4. Vou fazer isso nas 4 pontas. Nas 4 pontinhas eu faço isso, minha caixinha de leite. Se você virou esse ladinho pra cá, aqui também você vai virar pra cá. Então, você vira um para um lado e o outro para o outro lado, para não agregar camadas, tá? Mas certifique-se que tá bem certinho, para ficar um trabalho lá fora, quando você desvirar essa peça, bem bacana, bem bonito. Agora a gente vem aqui, entra na máquina e fecha essas caixinhas de leite. Pode amassar aqui, ó, porque não tem problema nenhum, porque ela não tem estrutura, é uma peça fácil, então a gente bota bem certinho. Pronto, já fizemos isso. Tá vendo aqui a sobra desse zíper? Tá sobrando demais. Eu não vou cortar ele rentinho, não. Eu vou cortar só um pedacinho. Vou cortar aqui um pedacinho de mais ou menos 1 centímetro, assim. Deixar ele aqui, ó. Deixar ele aqui
Vou pegar meu isqueiro novamente, venho, selo o zíper por ser de nylon, ele desfia. Do outro lado faço a mesma coisa, deixo um pedaço do meu zíper. Boa lote. Gente, nossa peça já tá praticamente pronta. Eu vou desvirar essa peça agora. Vamos desvirar? Olha o acabamento também que fica bem bonitinho. Ó. Tá vendo? Fica um acabamento bacaninha. E ó, nossa bolsinha, como é que ficou. Então, vou mostrar pra vocês como ficou a nossa bolsa. E vou falar outras coisinhas sobre ela. Nossa bolsa já tá pronta. Agora, eu venho aqui dentro e vou fechar o meu fundo. Já olhei, tudo ficou bonitinho, tudo ficou do meu agrado, tá tudo costuradinho, tudo certinho. Então, eu venho e fecho aqui o meu fundo. Vou fechar logo esse fundo. Depois a gente pode esquecer de fechar o fundo. E aí vai usar a bolsa. Esquece que o fundo tá aberto. Porque o fundo tá aberto, some as coisas dentro da bolsa. Agora sim, terminamos a nossa peça. Olha como ela ficou. Ah, fala sério, ela ficou muito linda, não foi? Ó, aquele acabamentozinho perfeito, ó, super perfeito. Uma alcinha, ela ficou bem basiquinha. Dá pra você ir no mercado, na farmácia, na padaria, no shopping, onde você quiser, passeando com ela, com a sua bolsa linda, ó. Não ficou? Conta pra mim aí. Então, a nossa aula de hoje foi essa bolsinha linda. Ainda tem a clutch, ó. Do mesmo modelo, o mesmo molde, você faz essa e você pode fazer a sua clutch também, ó. Transformar ela numa clutch. Essa aqui eu transformei numa clutch. Toda linda. Botei um matelacê, trabalhei aqui com um jeans e com o sintético. Toda no matelacê. Então, essas duas versões você pode fazer com um único molde. Tá bom? Ó, ficou linda, né? Faz um print. Então, se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, galera. Assim você me ajuda a crescer. Por favor, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe um comentário. Se fizer a peça, me marque. Vou deixar aqui minha rede social para vocês fazerem a peça e me marcar lá. Vou ficar muito satisfeita em ver vocês fazendo a peça também. Então, não deixe de se inscrever, deixe um comentário, deixe seu like e até a próxima. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus!